Hello, Croatia student. Let's review the verb to be in the affirmative, negative and interrogative form. Vamos revisar o verbo to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Olhe o nosso primeiro exemplo. You are a student. Em português, você é um estudante. O verbo to be are significa é. You are in Brazil. Em português, você está no Brasil. Agora, o verbo to be are significa está. É por isso que dizemos que o verbo to be pode significar ser ou estar. E este exemplo é a forma afirmativa do verbo to be. Are is the affirmative form of the verb to be. You are a student is affirmative. You are in Brazil is affirmative. Agora eu vou te ensinar como escrever o afirmativo you are de uma outra forma. Você pode juntar o pronome you com o verbo are e ele fica assim. You're in Brazil. E quando você junta o pronome you com o verbo are, você precisa usar esse sinal chamado apóstrofe. Então, use o apóstrofe, junte o pronome you e o verbo are e ele fica you're in Brazil. Acabamos de estudar a forma afirmativa do verbo to be. Como será a forma negativa do verbo to be? Olha só. Para fazer a forma negativa do verbo to be, é só usar not. Not. The negative form is you are not a student. Em português, você não é um estudante. You're not in Brazil. Em português, você não está no Brasil. Muito fácil. Agora você já sabe a forma afirmativa e negativa do verbo to be. Falta a forma interrogativa. Como fazemos pergunta usando o verbo to be? Vamos voltar no primeiro exemplo então. A forma interrogativa é fácil, olha só. Basta inverter a posição das palavras. Basta colocar o verbo are antes do sujeito you. E, claro, usar um ponto de interrogação. Então, a forma interrogativa do verbo to be fica assim. Are you a student? The interrogative form of the verb to be is Are you in Brazil? É muito simples, então não esqueça. Para fazer perguntas usando o verbo to be, basta colocar o verbo to be antes do sujeito. Muito bem, estudante, você acabou de revisar a forma afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Vamos agora dar uma olhada no resumão do verbo to be. A forma afirmativa é assim. I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. It is. Ele é, ela é, ele está, ela está. Nós usamos o it is para animais, objetos e coisas. O próximo é you are. Vocês são, vocês estão. Agora o you are está no plural. We are. Nós somos, nós estamos. E finalmente, they are.
Eles são, elas são, eles estão, elas estão. Esse é o verbo to be na forma afirmativa. Agora vamos praticar a pronúncia. Repeat after me, please. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Muito bem. Nessa coluna, nós escrevemos o pronome separado do verbo to be. Agora nós vamos ver aquela outra forma de escrever o afirmativo do verbo to be. Quando eu junto o pronome e o verbo, fica assim. I'm, your, his, she's, its, your, where, their. Muito bem. Agora vamos praticar a pronúncia. Repeat after me, please. I'm, your, his, she's, its, your, where, their. Muito bem. Vamos ver agora o resumão da forma negativa do verbo to be. A forma negativa fica assim. I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, você não está. He is not. Ele não é, ele não está. She is not. Ela não é, ela não está. It is not. Ele ou ela não é, ele ou ela não está, para animais, coisas, objetos. You are not. Vocês não são, vocês não estão, agora no plural. We are not. Nós não somos, nós não estamos. E, finalmente, they are not. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Agora vamos praticar a pronúncia da forma negativa do verbo to be. Repeat after me, please. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. You are not. We are not. They are not. Como você pode observar nessa primeira coluna, todas as palavras estão separadas. Agora tem uma outra forma de escrever o negativo do verbo to be. Eu posso juntar o pronome com o verbo e fica assim. I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. You're not. We're not. They're not. Repeat after me, please. I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. You're not. We're not. They're not. Também tem uma outra forma de escrever o verbo to be negativo. Fica assim. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. They aren't. Repeat after me, please. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. They aren't. Nessa última coluna, ao invés de juntarmos o pronome e o verbo, nós juntamos o verbo e o not. Fica you aren't. Legal?
Bom, agora só falta o resumão da forma interrogativa. Interrogative. Fica assim. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Repeat after me. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Congratulations, students. We finished the verb to be.